Só, vamos lá recomeçar. Bom, aqui a gente tem a criação de tabela, tá? Na verdade, na aula passada eu já tinha até comentado com vocês sobre a parte da criação em si. É mais uma parte teórica aqui que eu vou passar um pouco mais rápido, né? Para vocês terem mais noção de como fazer a criação das tabelas aí, tá? Dentro, obviamente, de um banco de dados, o objeto principal que a gente tem vai ser a criação de tabela. Sem a tabela não tem dado para a gente guardar num banco de dados relacional, correto? Legal. Então, a tabela fica sendo como se fosse o quê? Toda a estrutura, todo o esqueleto para receber os dados, né? Dentro aí através das aplicações. Existe o que a gente chama de esquemas, né? Dentro aí do SQL. Então, o esquema é um mecanismo para agrupar objetos dentro do banco, ou que a gente chama também de um objeto container, né? Então, dentro desse objeto container, dentro dessa caixa, eu começo a colocar N outros objetos. Ela, na verdade, serve para N coisas. Uma das partes também, além de organização, ela serve para segurança, né? Então, vamos supor que eu queira dar permissão para determinado usuário acessar aquele container. Automaticamente, tudo que está dentro dele, o usuário já pode pegar e ter acesso também. E outra parte é performance, né? Vamos supor que minha base de dados esteja dentro lá de um único container, que é o DBO padrão. Se eu tiver lá 10 mil tabelas, imagina como que é, né? É a mesma coisa que você tiver uma caixa e tentar ficar achando 10 mil objetos lá dentro daquela caixa. Isso aqui é um objeto dos 10 mil. Agora, e se eu tiver 10 caixas e separar esses 10 mil objetos, eu fico com 1000 objetos cada um, correto? É mais rápido que eu ficar procurando os 10 mil numa única. Correto? Então, o esquema ele tem diversas funções, mas a principal delas que é utilizada é a parte de segurança e organização. Para se criar um esquema, a gente já viu, create esquema, nome do seu esquema, authorization, no caso aí, o usuário depois que vai utilizar, né? Bom, já deixa eu criar esse cara aqui, ó, os Adventures Works, porque eu vou precisar criar pelo menos essa base que eu não tenho. Create Adventure Works. Só tenho 2017. Pior que já está sendo usado. Esse Adventure Works é um banco? O Adventure Works é um banco, cara. Tá? É um banco de dados da Microsoft. Padrão da Microsoft, que ela usa para exemplo. Hoje, o Adventure Works está na versão 2017, ó. Que é o que a gente está utilizando aqui. Então, ele teve evolução, tá? Mas é um banco de dados que vocês vão lá e baixam na internet, ó, e tem um monte de dados aqui dentro. Inclusive, a prova da Microsoft é feita em cima dessas bases, tá? Se você for fazer um dia de prova de banco, esse banco aí já vai ser comum para você resolver problemas em cima aí. Bom, deixa eu dar só um create aqui, Adventure Works. Eu vou conectar na minha base Adventure Works que eu acabei de criar e vou criar o esquema. Beleza. Tipo de dado. A gente já viu então que toda tabela eu tenho que fazer a criação do meu campo e tem um tipo. É igual linguagem de programação, não é? Vocês não tem que classificar tipo de variável? Basicamente, em tabelas você classifica o tipo de dado no seu banco, da sua tabela, né? Aqui, pessoal, o SQL ele oferece uma infinidade. Na verdade, vocês vão pelo que vocês vão mais utilizar. Por exemplo, tinyInt é um tipo de dado do SQL. Ele vai de 0 a 255. Se eu tentar colocar o valor -1, ele não vai, tá? Ele vai dar erro. E ele ocupa 1 byte só armazenado. O tipo int. O int é menos 2 elevado a 31 a mais 2 elevado a 31 menos 1. Tá? Não é 231, aqui no livro tá errado, é 2 elevado a 31 aqui, ó. Que dá em torno de 4 milhões mais
Puta, eu vou estar chutando, eu não sei quanto vai dar isso. Tem que fazer a conta. Alguns milhões. Isso daqui dá em torno de 4 bytes. Isso daqui dá 4 bytes de utilização. Então, se o seu dado tiver classificado como inteiro, ele já vai ocupar 4 bytes de memória. Tá? Decimal, moneys, ó, tudo isso daqui, na verdade, o que importa bastante pra gente é essa parte aqui, ó, e obviamente saber um pouco mais da faixa, né? Um dos caras, quando a gente quer especificar tamanho de decimais, a gente vai lá e faz isso daqui, ó. Tá? Coloca um valor de decimal, vírgula, quantidade de casas, vírgula, quantidade total do tamanho do meu número, vírgula, quantidade de casas. Atenção, essa quantidade aqui, ó, o P, ele é o que, pessoal? Ele é a precisão. A precisão conta com a quantidade, tá, de casas aqui, ó. Então, vamos supor, se eu coloco 10,2 no decimal, são 10 casas no total, 8 inteiros, 2 decimais. Tá? Numeric é a mesma coisa, só que o Numeric tentem não utilizar mais porque ele já está depreciado. Ok? Bom, o intervalo então, ó. Um big int, pessoal, é o maior número que a gente tem hoje no banco de dados, tá? É esse número aqui que ele suporta. É menos 2 elevado a 63 a mais 2 elevado a 63 menos 1. O YouTube estourou o big int, vocês viram isso, né? Já chegou mais de visualização do que isso daqui, ó. Por isso que os caras inventaram o K. É, estourou. O YouTube estourou. Então, a partir desse momento, não tem dado maior do que o big int. Então, eles começaram a utilizar o K para representar vezes 1000. Por isso que todo mundo agora utiliza a televisão 4K. Por quê? Porque são 4 vezes 1000. 4.000 Ks. Correto? É por causa disso. Enfim, small int. O small int vai de menos 32.768 a 32.767. Ó. Em compensação, em memória, ele só ocupa 2 bytes. O tiny int de 0 a 255. Em compensação, só ocupa 1 byte. Então, é mais ou menos isso que vocês têm que ter como referência. Vocês não vão usar tudo, mas tenham ciência de que se o dado, quanto mais ele é modelado, mais rápido é a procura dele. Tá? Item de nota fiscal. Quantos itens de nota fiscal vocês podem ter? Até. Sei lá, mais de 1000 itens. Mais de 200, que seja 200 itens numa nota. Vocês já viram isso daí? Hoje pode ter, tá? Mas é difícil. São poucas empresas que vão ter mais de 200 itens numa nota. Então, o item poderia ser classificado com o tipo tiny int, ó, que suporta de 0 a 255. Poderia. Tá? Ah, um dia mudou. Beleza, cara. Aí muda para int, que vai suportar até 2 bilhões 147 milhões. Aí vai ser difícil passar, né? Item de nota. Tá ok? Bom, tipo money, small money é para tipo monetário mesmo. Se tiver tipo valor dinheiro, é recomendado que você utilize eles. Tipo real e tipo float são valores numéricos aproximados em números de ponto flutuante, ou seja, ele arredonda, tá? Tipos decimais, vocês na verdade definem dos dois parâmetros precisão e escala, tá? Scale e precision. Se a precisão for de 1 a 9 casas, ele vai ocupar 5 bytes. Se for de 10 a 19 casas, vai ocupar 9 bytes. Então, são faixas aqui, ó. Correto? E aqui depois são alguns exemplos aqui de valor de precisão, tá? Beleza. Alfanumérico. Eu tenho 4 tipos praticamente. Char, varchar, nchar e nvarchar. O N aqui, pessoal, é de Unicode. Correto? O char e o varchar vão ser os mais usados. Ele suporta até 8.000 bytes. E o outro também, né? O char e o varchar é até 8.000 bytes. Se eu colocar o dado do tipo nvarchar ou nchar,
são até 4.000 bytes. Para cada um caractere que você tem utilizado, são ocupados 2 bytes. Tá? O porquê do Unicode? Porque na hora que eu for instalar o meu servidor SQL na Alemanha, tempdb.mdb vai ser a mesma coisa. Tá? Então, se eu quero realmente padrão universal, eu tenho que utilizar Unicode. Só que, em compensação, são 2 bytes para cada caractere. É um cara que custa alto em disco. Tá? Enfim. E também é possível utilizar varchar max ou nvarchar max. Varchar max, aí eu não sei qual é o número hoje. É de 2 GB, ó. O valor máximo que ele pode suportar em texto é de 2 GB. Coisa pra caramba. Tá? Eu utilizo muito varchar max quando eu tenho que fazer importação de dados que eu não conheço. Se eu tenho um arquivo texto gigante lá, eu não sei quanto vai me custar aquela coluna, é o varchar max que eu utilizo. Depois que ele está dentro do SQL, eu consigo manipular do jeito que eu quiser. Tá? Mas antes é um pouco mais difícil. Bom, aqui ó, a gente tem alguns testes de caracteres. Tá? Vamos tentar fazer esse cara aqui rapidinho. Para vocês terem ideia de como funciona. Estou criando a minha tabela, não estou? Ó, char, varchar. Nchar, nvarchar, correto? Esses caras aqui, ó, o nome 3 e o nome 4 são Unicode. Beleza? Beleza. Criei minha tabela. Estou inserindo dados aqui, ó, nas tabelas caracteres. Inserir. Nome 1, 2, 3 e 4. Reparando aqui, ó, acentuação com acentuação, B, acentuação com acentuação, correto? Lembrando, nome 3 e nome 4 são Unicode, correto? Então, beleza. Se eu der um select aqui nesse cara, ó, tá aqui. Do jeito que eu inseri, tá lá. Com acento, com tudo. Correto? Beleza. Nome 3 e nome 4 são Unicode. Agora aqui, ó, declare nstring nchar de 12. Nchar é o tipo o quê? Unicode. Set arroba nstring igual a Unicode de aqui, ó. Select Unicode desse cara aqui e o nchar do Unicode desse cara aqui, ó. O que corresponde ao corresponde ao caractere 195 da tabela ASCII. Esse cara aqui, ó, é o valor que vai ser representado. Por isso que esse vai ser passado para qualquer servidor que vocês colocarem do SQL. Se o seu servidor for japonês, se o seu servidor for alemão, se o seu servidor for israelita, vai ser esse caractere aqui, ó, e não vai mudar. Só que ele ocupa 2 bytes por cada posição. Beleza? É por isso. Tudo bem aí, pessoal? Hã? O declare é a declaração de variável. Aqui eu poderia pegar esse cara aqui, tá? Ó. Eu poderia fazer um select desse cara aqui, ó. Normal. Mas eu peguei e declarei uma variável aqui só para representar esse cara. Tá? Então, declarei uma variável do tipo Unicode de tamanho 12. Agora, eu estou fazendo aqui essa mesma variável receba o quê? Um Unicode desse caractere aqui, ó. E se eu mudar para um A com acento, assim, ó. Mudei, certo? E agora, antes era o 194, 5. Quem é esse cara agora, o A com acento? 193. Correto? Então, é só para mais mostrar para vocês como funciona o Unicode por baixo. Ele está guardando o código mesmo. Tá? E está mostrando esse cara, né, na verdade. Tudo bem? Aqui é mais para mostrar para vocês que ele está pegando da mesma base, ó. From test character, order by trace, tal. Mesma coisa.
Tá? Beleza. Data no SQL Server, pessoal. Mesma coisa aqui, small date time. Small date time vai de 1900 a 2079. 2079 já está um pouco perto, dependendo da aplicação que você está fazendo, né? Se for promissórias de casa, provavelmente já passe aí algumas vezes. 2000 e... se for a gente pagar em 30 anos, 19, 39, 49, 59, ainda está aí dentro, né? Suporta, então, esse cara aqui, ó. Date time vai até 9.999. Passou disso, pessoal, aí não sei o que tem que fazer, porque nenhum banco de dados suporta data em cima disso. Tá? Date time 2 também. Todos, até 9.999. A diferença é a acurácia dele. A acurácia é o que, pessoal? É a precisão do tempo. Tá? Aqui ele guarda uma precisão de 0,00333 segundos. Aqui ele guarda de 100 nanosegundos. Aqui também de 100 nanosegundos. Tá? O date, o campo date, ele só guarda a data. É um dia de precisão só. Só que ele ocupa 3 bytes. Olha a diferença daqui, ó. Antes o SQL só tinha small date time. A partir de 2008, que não é um SQL tão velho assim, ele começou a ter o date. Tá? E o time é de 100 nanosegundos, é a precisão dele. Tá? A acurácia dele aí. Mas ocupa de 3 a 5 bytes. Beleza, a mesma coisa. Ó. Aqui vai se ter o quê? Campo small, date time 2, date time offset, date ou time só separados. Fazendo a inserção do campo 1 com esse cara aqui, fazendo a inserção com um dos outros aqui, ó, são os tipos de dados que vão ser suportados pelo SQL. Tá? Lembrando que o padrão americano é mês, dia e ano. Tá? Então, por padrão, de preferência, trabalhem com esse tipo de formato. Mês, barra dia, barra ano. Tudo bem? O padrão americano. Se o seu SQL estiver no padrão instalado, vai ser o americano, então esse cara sempre vai funcionar. Se você não sabe, você pode trabalhar com ano, mês, dia. Desse jeito aqui. Ó. Beleza, também vai funcionar. Tá? São os dois padrões que pelo menos eu recomendo. Dia, traço, mês, traço, ano no português Brasil. Dia, traço, mês, traço, ano no português Brasil. Tudo bem? E não barra, tá? Se você colocar no padrão americano, mês, barra, dia, barra, ano. De preferência, sim. Vai depender do seu cliente, como ele estiver mandando também. Não depende só do servidor. Mas, no SQL a gente sempre trabalha com um dos dois padrões, o americano ou o internacional mesmo que ele tem lá. Bom, beleza. Outro tipo de dado aqui, bit, binary, var, binary, null, 0 ou 1, um bit só que ele ocupa. O binary é tamanho fixo, de 8.000 bytes, tá? Você pode também especificar um max que é até de 2 GB. Bom, o SQL ele suporta dado XML. Então, se você vai lá e classifica que um campo é XML, se você inserir XML dentro desse campo, ele vai guardar o seu XML e você tem condição de dar select no seu XML, que é o que a gente chama de Xquery hoje. Tá? Não vou ensinar esses caras para vocês, mas ele existe e é fácil de manipular. Tá? No trabalho, o RP ele guarda o XML dentro de um campo desse. Na verdade, ele guarda dentro de um texto, meio porquinho. Mas a gente consegue pegar e fazer um parse para XML e depois trabalhar em Xquery. Quando você constrói colunas, ou seja, campos, né? Você pode ter algumas propriedades aí. No caso lá do not null, que é o que a gente chama de anulação. Por padrão, ele é nulo, ele pode ser nulo. Se você colocar not null nele, você é obrigado a colocar algum valor na hora da inserção. Tá? Então, esse cara aqui, ó, null. Correto? Existe um tal de colete. Esse colete aqui a gente não vai ver muito, mas explicando.
Supondo que você tenha, aliás, o SQL, ele é obrigatório a fazer uma especificação de uma coleção, de um colete. O colete é como os dados vão se comportar de acordo com o que você escolheu, com a coleção que você escolheu. O colete brasileiro é aquele Latin America 1. Tá? A nossa língua é dessa parte. O espanhol já é outro colete. O Japão já é outro colete. Conforme o colete que eu faço, se eu der um select, né, onde o order by vai ser o nome do cara, a ordem também modifica, tá? Porque o colete também é um cara que faz a ordenação do seu dado, ele tem essa ordenação. Então ele é diferente. Isso começa a dar problema quando você tem que fazer integração de dados entre bancos. Se eu tenho um colete num banco com um tipo, e no outro banco com outro, ele começa a ser incompatível. Aí você precisa começar a fazer cast de colete. Tá? Existe aquele identity que a gente viu, que é incremento de um determinado campo numérico. Tá? Existe o row GUID call. Para que serve esse cara aí? O row GUID call é quando você quer especificar uma numeração única dentro lá do SQL, uma chave única. Vamos supor que você tenha lá 10 bancos de dados e cada um desses bancos de dados tem a sua tabela cliente. No final do dia você quer fazer o quê? Você quer fazer a sincronização dessa tabela de clientes num único servidor de banco de dados do SQL. Se você tiver a chave primária como numérico, eu posso ter o cliente 1 num banco, o cliente 2 no outro, o cliente 1 num terceiro banco. Então ele pode se repetir. Esse cara aqui, Unique Identifier, teoricamente nunca se repetiria. Ele vai criar um cara desse daqui, um Select New ID. Ó. Select New ID. Ó, isso daqui seria o quê? A sua não repetição. Tá? É um número de 16 bits. Se eu der um New ID novamente, ó, ele já vai mudar. Se eu der um New ID novamente, ó, ele já vai mudar. Então, basicamente serve para campos que precisam aí de tabelas que precisam de ser sincronizadas depois, para nunca se repetir. Tá? Bom, basicamente, pessoal, nós temos isso daí de propriedades e tipos de dados. Tá? O create table aí vocês já viram como que é. Aí agora é mais saber aplicar esses caras. Na verdade, analisar o seu tipo de dado para qual tipo você vai pegar e vai criar dentro da sua base. O SQL vai aceitar qualquer um que vocês coloquem. Tá? Obviamente tem que fazer sentido lá para a aplicação, né? Senão não tem jeito. Tudo bem? E é só. Todas essas constraints aqui a gente basicamente já viu. Check, primary key, foreign key, unique key. Ó, uma que a gente não utilizou ainda, a default a gente já utilizou, no caso lá do getDate. Se eu não coloco o dado, ele coloca o dado para mim do default mesmo, do padrão. Existe um cara aqui que se chama unique. O unique é o seguinte, supondo que eu tenha lá o meu código da empresa, a gente já sabe que a chave primária ela tem que ser única, não sabe? Só que o CNPJ deve ser único também, não é? Eu posso colocar uma constraint do tipo unique nesse cara aqui, ó. O próprio SQL, a hora que ele vê, né, que já foi digitado determinado CNPJ, ele vai lá e não deixa inserir esse dado. Mesmo ele não sendo chave? Mesmo ele não sendo chave. No fundo, ele cria uma chave, mas você não vê. Tá? Senão, não tem jeito de ele comparar.
Então, se você quer um valor único, mesmo ele não sendo chave primária, você pode colocar esse cara aqui. Tudo bem? Isso daí é as consistências que o próprio SQL faz. Beleza, pessoal. Bom, aqui é mais um exercício de um cenário, se vocês quiserem fazer, para vocês montarem a primeira forma, a segunda e a terceira forma normal e depois desenhar mesmo no SQL. Fazer as 3 formas normais, se criar campos para melhor definir, criar um banco, pedido, itens do pedido, criar as tabelas, tipos de dados, relacionamentos, verificar se a regra de negócio do banco não consegue se suprir. Tá? Então tá aqui um exercício para vocês fazerem depois. Tudo bem aí? Perguntas? Criar objeto, pessoal, tabela é tranquilo no SQL, não é difícil, é trabalhoso. Tá? O que eu pelo menos acho mais difícil, select. Seleção de dados é uma parte grande e complexa. Criar é muito tranquilo. Inserir, atualizar, excluir dado também. Agora a criação é grande. Hã? Tem que tomar cuidado com ela. Exatamente. Por isso que é bom já começar a utilizar com Big Intran. Deu alguma coisa? Rollback. Quer confirmar? Commit. Tá? O SQL, por padrão, ele não trabalha. Dá pra gente fazer com que ele trabalhe desse jeito. Só que a gente tem que mudar o comportamento dele. E como as aplicações não estão prontas para isso, você tem que alterar a aplicação inteira se você for trabalhar desse jeito. O Oracle, por padrão, você tem que dar o commit. Senão ele não faz nada. É mais seguro assim. É muito mais seguro. Tá? Fica a conta do programador ele ir lá e falar, eu quero commitar o dado. Tá? Só que o SQL é mais rápido, né? Nessa parte. De ele já auto-assumir que está certo, ele é mais rápido. Tá? Tá. A arquitetura do Oracle, por padrão, você tem que dar o commit de qualquer jeito. Porque, por exemplo, se você dá um erro, por exemplo, no insert, em vez de inserir os dados errados, ele dá um fazer essa validação. Então, se você está fazendo em lote, o SQL faz para você. Se você está fazendo um por um, aí não. Aí o que deu erro que ele conseguiu inserir, inseriu. Tá? Então tem essa diferença aí.